Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. A cidade de Guarujá vive um momento de grande expectativa, e não é para menos. A necessária e tão debatida expansão do Porto de Santos deve avançar sobre parte da cidade. Para que essa nova fase do porto seja benéfica também para Guarujá e seus moradores, é preciso que a cidade se prepare desde já. Por isso, o programa Integração 5.0 foi conversar com a secretária municipal de Portos do Guarujá, Thaís Margarido, para saber o que está sendo feito e quais as perspectivas para o município e, mais importante, para quem mora nele. Olá, o programa Integração 5.0 dessa semana veio aqui em Guarujá falar com a nossa secretária Thaís Margarido, que tem trabalhado bastante, inclusive porque a gente vive um momento muito importante do Porto de Santos e a margem esquerda é a grande coqueluche aí do Porto de Santos, que tem grandes áreas para poder ter desenvolvimento, ter grandes áreas para a gente poder ter bastante progresso. Thaís, seja bem-vinda ao Integração, onde a gente sempre fala de indústria e fala de porto. André, eu que agradeço o convite e o maior prazer receber você aqui. Você que conhece muito bem o Guarujá, sabe de todos os desafios e o que a gente mais quer. É realmente nesse momento crucial, com 3 grandes obras chegando, desenvolver a cidade, isso é uma missão que a gente tem. Sim. O Guarujá é uma cidade que merece ser olhada com carinho e é esse trabalho que a gente tem. E ter você aqui com a gente na sede da SEDEP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Portuário, é uma honra, estreando inclusive um espaço novo nosso, muito que é gostoso aberto. aqui. Então, assim, eu fico muito feliz. Seja muito bem-vindo. Então, Thaís, você até falou, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Guarujá, mas assim, eu sempre vi o Guarujá como uma cidade completa, porque ela tem ferrovia, rodovia, porto e aeroporto, né? Então, assim, a gente tem todos os modais aqui para que essa seja uma cidade de referência no Brasil. Agora, a gente falar de porto, o Guarujá está pretendendo ter um distrito portuário, um distrito portuário industrial, onde a gente consiga fazer essa ligação da atividade produtiva com atividade logística? Sim, André. Inclusive, a gente já começou a fazer um trabalho junto, inclusive, à Advocacia Geral do Município, a AGM, para a gente regulamentar um distrito, inclusive, retroportuário. Então, a gente tem aquela grande área que margeia a rodovia Cônego Domênico Rangoni, que é o acesso único e direto das cargas que vem de todo o interior do estado de São Paulo, até mesmo de Minas Gerais, de Mato Grosso, chegam por uma única via aqui na margem esquerda do porto, que é o nosso porto do Guarujá, pela Cônego Domênico Rangoni. Então, nós temos uma grande área para ser trabalhada, estamos fazendo já a parte legal e jurídica para que a gente institua o distrito retroportuário e trabalhando paralelamente a isso, junto com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, todas as licenças ambientais necessárias para depois a gente fazer a atração do investidor. Que é como você falou, André, Guarujá é uma cidade privilegiada nesse sentido. Nós temos todos os principais modais. Nós temos o marítimo, porque nós somos a margem esquerda do porto, então a gente pode trabalhar a cabotagem, agora que vem a BR do Mar, que é um incentivo para que a gente comece a trabalhar a cabotagem, com isso a gente acaba desafogando um pouco o modal rodoviário, já que a gente só tem uma via de acesso, que é a Cônego Domênico Rangoni, mas temos o modal rodoviário e nós temos o modal ferroviário e agora, muito em breve, o aeroviário. Sim. Então, assim, agora já está num momento crucial, tem tudo para expandir e ajudar o Porto de Santos a continuar produtivo e competitivo em nível internacional, mesmo com toda a polêmica dessa taxação que vem, né, do governo Trump. Mas o Brasil tem se posicionado de uma maneira aí política que talvez atrapalhe ou dificulte negociações econômicas financeiras. Mas o mercado tem se preparado, há alguns commodities como o café, a parte agrícola que a gente ainda está tentando trabalhar para que não saia tão prejudicado. Mas a expectativa para nós enquanto cidade, olhando a expansão portuária, é realmente assim bastante otimista, principalmente no lado retroportuário, para que a gente desenvolva o Guarujá. Sem falar naquela discussão que você já acompanha há muitos anos, que é das EPE. Sim. O Brasil só tem 2 EPEs, que são as zonas de processamento e exportação, que atrai a indústria para próximo do berço molhado, do berço de atracação, para reduzir o tempo de locomoção, que acaba gerando um custo maior para o exportador, assim também como para o importador. Então, isso também é uma outra discussão. Ontem, inclusive, eu estava com o secretário de Portos de Santos, de Praia Grande e Cubatão. A gente estava discutindo
Porque não há, Andréia, eu quero que você contribua a isso para a gente, que apesar de ser um tema técnico para quem nos acompanha, mas a zona de processamento de exportação nada mais daquele programa de incentivo fiscal e de áreas preparadas para você atrair a indústria para perto e com uma série de incentivos fiscais, alfandegários, enfim. Mas que institui uma ZPE não há necessidade de ser individual. Em cada cidade colocar a sua, porque é muito difícil, correto? Sim. Então, por que não colocarmos uma ZPE para toda a região? Sim. E as cidades são co-participes do processo de ZPE, da zona de processamento. Sim. Então, são discussões que tendem a alavancar a cidade do Guarujá com arrecadação de PTU, de ISS ou de IMCS, de ICMS. Lógico que a gente está aguardando aí entrar em vigor a nova reforma tributária. Que vai unificar alguns impostos. Exatamente, mas que a gente espera com isso trazer recursos para o Tesouro. Porque você desenvolvendo também você gera emprego, você faz uma mudança no perfil socioeconômico do município, que são empregos mais qualificados, né? Eu acompanho o ZPE desde 2008, quando foi sancionada a lei, depois em 2021, quando a lei foi atualizada, que ela foi adequada, porque antigamente precisava exportar no mínimo 80% daquilo que era produzido, né? Hoje isso acabou. Hoje eu sou vice-presidente da Associação Brasileira da Zona de Processamento e Exportação, então eu acompanho isso em Brasília semanalmente, né? Junto com o nosso presidente, que é o Elcio Braga. Então a gente tem um acompanhamento, porque a gente acredita muito nisso, não só para a parte produtiva, como também para a parte de serviços. A gente tem trabalhado muito com a questão de serviços, porque serviço em outros países, como aqui próximo, Uruguai, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, onde todos eles já têm ZPE, funciona muito bem. Então eu tenho acompanhado isso muito de perto, Thaís. Agora, Thaís, a gente está falando aqui de gerar emprego, né? Há sempre uma preocupação quando a gente fala de trazer o desenvolvimento, é a questão da mão de obra, né? Que ela precisa estar qualificada. Eu sempre falo em vários locais onde eu já fui levar e tentar vender, e a sua função aqui é muito forte na questão de vender o município, porque eu sempre falo, o município é um produto. E esse produto precisa ser vendido, precisa estar na prateleira, arrumadinho, bem colocado, com preço justo, né? Que essa é a função do secretário, ir lá, mostrar a cidade e vender. Mas ele precisa ter, do outro lado, a segurança da qualificação, da preparação da mão de obra. Porque quem vai fazer o investimento, quem vem, ele quer saber, tem mão de obra preparada. Vocês têm pensado sobre isso? Muito, André. Nossa missão entre essas, que é o que você bem classificou de forma didática e cirúrgica, e a gente vender a cidade, atrair o investimento, além do pacote de incentivo fiscal para falar, vem para cá, realmente a gente tem como objetivo que a contratação de mão de obra seja 100% local. Então, para isso, cabe a nós preparar essa mão de obra, boa parte muito carente, que não tem oportunidade para poder terminar um estudo, para estudar e se qualificar, fazer um curso técnico, um tecnólogo, ou até mesmo um curso de 40 horas, mas que seja aquela especialidade que a empresa, a indústria precisa. Então, esse trabalho a gente já começou a fazer. Inclusive, nós montamos e criamos aqui uma parceria com a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, um comitê, em que nesse comitê a gente atraiu todos os gestores de RH das empresas portuárias, das pequenas retroportuárias que já estão aqui na cidade, de forma que a gente tem regulamentado também. E a segunda fase seria todo o comércio em geral, trazendo a ASEG, Associação Comercial e Empresarial do Guarujá, para esse processo. Por quê? Dentro do comitê, o combinado qual é? Que os gestores de RH dessas empresas forneçam para a prefeitura a demanda que eles necessitam. Sim. Porque há especializações que a gente às vezes até desconhece, como por exemplo o planner. Quem é o planner dentro de uma empresa portuária? É a pessoa que planeja em cima do navio o peso de cada container para que o navio... distribuição do peso da carga. Da carga dentro do container, dentro do navio. Então, aonde que a gente encontra esse curso? É preciso faculdade? Não é preciso faculdade, não existe faculdade de planner. Então, assim, a gente pediu para que as empresas, os operadores portuários nos passem a demanda das vagas que eles têm dentro. Não é só vaga, eu tenho 10 vagas. Não. Quais são as especialidades, as especificações? Para que a gente busque o docente, para que ele qualifique as pessoas e a gente oferta. Para não acontecer o que acontece hoje, até com quem já tem graduação, 3º grau. Então, eu tenho um economista que hoje está trabalhando em outra área porque não encontrou vaga no mercado, jornalista, enfim, inúmeras profissões. Então, é a lei da oferta e da procura que a gente quer implantar no Guarujá e já começamos com o comitê. Você me dá a sua demanda, nós qualificamos e te devolvemos e você a emprega. Então, olha, eu preciso de 15 soldadores de tal área. Soldadores são 15, a gente vai qualificar 15 e você insere. Então, a pessoa já vai para o curso sabendo que ela será inserida. Não cria uma expectativa que não se torna realidade.
Então é trabalhando além da oferta e da procura nesse sentido. Thaís, queria te agradecer demais, falar que é um prazer muito grande sempre conversar com você, da gente ter notícias otimistas, né? A gente trabalha bastante para que a gente consiga realmente fazer o Brasil desenvolver, e ter uma secretária engajada como você é um privilégio da cidade. Então eu queria te agradecer e falar que o Integração vai estar aqui te acompanhando, e sempre que a gente tiver coisa nova, nós vamos voltar aqui te visitar. André, eu que agradeço o carinho, obrigada pela oportunidade, você sempre será muito bem-vindo. Obrigado. Os Estados Unidos confirmou a tarifa de 50% sobre as mercadorias importadas do Brasil, já a partir de 6 de agosto. Além do café, a carne bovina, pescado, milho, soja, outros itens agrícolas e industriais enfrentarão a nova alíquota. Apesar do impacto, há uma lista de 694 produtos isentos, entre eles o suco de laranja, que responde mais de 60% das importações americanas. Ficarão fora da lista também fertilizantes, celulose, petróleo e seus derivados e minérios. Está claro que essa nova alíquota irá impactar toda a cadeia, entre elas a produtiva, gerando incertezas no mercado brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente, por meio de projetos de lei, a proposta que permite o cancelamento digital da contribuição sindical. A nova legislação garante o direito de cancelar a contribuição de forma digital, eliminando assim as necessidades de enfrentar longas filas de trabalhadores, processos burocráticos e deslocamento aos sindicatos. A lei deverá passar por uma tramitação no Senado. A expectativa é que, se aprovada sem entraves, entre em vigor ainda no segundo semestre de 2025, após regulamentação. O maior leilão da história portuária brasileira, o Tecon Santos S10, tornou-se um epicentro de uma intensa disputa judicial, regulatória e política. Avaliado em mais de 5 bilhões, o projeto visa ampliar em 50% a capacidade de movimentação de contêineres do Porto de Santos e caminha para um confronto entre gigantes da navegação mundial. Para ficar por dentro dessas e outras notícias, acompanhe o Jornal Portuário nas redes sociais ou acesse o site jornalportuario.com.br. Olá, o programa Integração dessa semana está recebendo aqui o Eduardo Heron, que é diretor técnico do Secafé. Eu acredito que todo mundo está assim que nem eu, querendo saber. Eduardo, como é que fica a situação do café brasileiro com essa sanção de imposto colocada aí pelos Estados Unidos e principalmente da negociação não ter incluído o café brasileiro aí nessa exportação para os Estados Unidos, nessa alta taxação que foi colocada? Como é que ficamos aqui no Brasil, principalmente com os exportadores de café para esse importante mercado que é o mercado dos Estados Unidos? Boa noite, Ursínia. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, falando do nosso café novamente. E a situação dos Estados Unidos realmente ela é muito preocupante, e por algumas razões que eu vou aqui passar de forma numérica, porque o Secafé hoje tem se posicionado até por conta dos números expressivos que demonstram a importância do café para ambos os países. Então, começando pelos Estados Unidos, Ursínia, nós temos hoje os Estados Unidos o maior país consumidor de café no mundo. Anualmente são 24 milhões de sacas. Segundo os dados da National Coffee Association, 76% dos americanos consomem café diariamente, né? Nós temos hoje um segmento de torrefação e consumo nos Estados Unidos que gera 2,2 milhões de empregos, e um estudo também promovido pela NC que demonstra que para cada $1 de café importado para os Estados Unidos, gera-se 43 dólares na economia americana. Então, os Estados Unidos, como grande consumidor mundial de café, o maior consumidor mundial de café, ele gera na sua economia, por conta do café, 343 bilhões de dólares ano. Então, e o Brasil tem uma participação de 34% de market share nesse mercado americano. Então, é um mercado, para nós, importante. Os Estados Unidos, historicamente, é o nosso maior comprador de café. Ele ocupa a primeira posição com uma participação entre 16% e 18% nas compras do café brasileiro. Então, para nós, como Brasil, olhando do ponto de vista Brasil, nós estamos falando aqui que nós somos o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, com um volume de 8 milhões de sacas ano, né? O café brasileiro, o Cine, ele compõe o blend americano porque ele é o responsável pela doçura, pelo corpo e pela acidez do produto. Então, nós estamos falando de um produto que tem dentro do seu blend o café brasileiro
e é muito apreciado pelo consumidor americano. Então, imagina que nós temos hoje 8 milhões de sacas que são destinados aos Estados Unidos anualmente, onde os Estados Unidos não teriam o seu substituto imediato. Esse é o primeiro impacto que a gente tem. Os Estados Unidos não conseguiria abastecer, substituir o Brasil no curto prazo. E por que a gente faz essa afirmação? O ano passado, nós fizemos aqui uma análise, Cine. No caso da Colômbia, que é o segundo maior fornecedor de café para os Estados Unidos, eles têm um market share de 20%. Então, quando a gente analisa as possibilidades dos Estados Unidos em substituir o café brasileiro, o que já coloquei aqui, que é uma tarefa bem complicada, porque você tem o café, por conta da sua doçura, acidez e cor, ou a composição do blend americano. Mas o que a gente analisa é que a Colômbia exportou ano passado, para todos os destinos, cerca de 12 milhões de sacas. O Brasil exportou sozinho para os Estados Unidos 8 milhões de sacas. Então você imagina, Alcine, que mesmo que a Colômbia pudesse suprir Brasil no café arábica, principalmente, que 80% do café brasileiro é café arábica para os Estados Unidos, a Colômbia teria que abrir mão de outros destinos. Que devem ter contratos, né? Exato, não é o que a gente percebe, Cine, que assim, assim como os Estados Unidos têm a dificuldade de substituir o Brasil, dada a sua complexidade do curto prazo, o Brasil também tem a dificuldade de poder destinar 8 milhões de sacas no curto prazo. Então, o que a gente está analisando é que ambos esses países, considerando esses desafios, né, vão perder com essa tarifa de 50%. Né? O consumidor americano, de certa maneira, vai acabar pagando por essa conta. Mas o ponto que eu quero observar é que o Brasil, de janeiro a junho, sim, já exportou para os Estados Unidos 3,4 milhões de sacas. Tá? Então, assim, tem café brasileiro nos Estados Unidos já nesse primeiro semestre. E essa nova safra de café, no ciclo 24, 25, né, ela começa a efetivamente entrar no mercado a partir de setembro. Então, o que nós estamos vendo em termos de cronologia? Né? Hoje, é fato que o café brasileiro será tarifado em 50%. Né? Nós vimos no anúncio do Donald Trump ontem que os cafés que já foram embarcados e que chegarão até o dia 6 de agosto estarão isentos da tarifa. Então, nós aqui estamos falando de cafés que foram embarcados no início, no final da segunda quinzena, no final da primeira quinzena de julho, com um pedacinho ali do começo da segunda, teoricamente entrariam nos Estados Unidos, dependendo do porto de recebimento dessa carga, com a isenção da tarifa. Como o café brasileiro ele entra efetivamente no mercado em grande volume a partir de setembro, né, da variedade arábica principalmente, queremos crer que tenhamos aí uma solução mais equilibrada, que se busque negociar, porque o diálogo nesse momento ele é preponderante. Assim como você vem fazendo aqui as suas representações institucionais junto ao governo brasileiro, junto ao governo do Estado de São Paulo, nós temos a Iniciei também lá nos Estados Unidos, que vem fazendo o trabalho de representação política, porque há impactos econômicos e sociais para ambos os países. Eu acho que politicamente, para o Donald Trump, ter um aumento do custo do café nos Estados Unidos não seria algo agradável, nem o que ele está procurando nesse momento, né? Eu acho que, assim, fazer com que o café fique mais caro na mesa do americano vai ter um custo político alto para ele, né? Cine, o que a gente viu, e assim, o café não estar contemplado nessa lista de ontem, de certa maneira, nos causou uma certa frustração, porque a gente já vem fazendo, mantendo essa relação regular de contato com a National Coffee Association, porque a cada dia nós fazemos análise de cenários. Né? Então, nós vimos aqui na segunda-feira, tivemos uma reunião com a National Coffee Association, e tinha aí essa expectativa dessa lista de exceção de produtos naturais inexistentes nos Estados Unidos. Na terça-feira, né, o secretário Howard Lutnick, ele fez referência ao café, manga, cacau, no seu pronunciamento. Então, nós tivemos naquele momento a expectativa de que o café realmente fosse contemplado, e não foi. Como não foi cacau, como não foi a manga. Mas o que eu acho que é importante ressaltar, sim, é que o fato do Donald Trump ter anunciado
uma lista de exceção é um bom sinal, né? Sim. Ele recuou, porque, logicamente, ele teve essa avaliação, junto com a sua equipe econômica, dos impactos dos setores na economia americana, independente do café. Então, o que a gente acredita é que o diálogo ele deve ser mantido, deve ser buscar dialogar, mas com esse passo também que o Donald Trump recuou, queremos crer que, dado a importância do café brasileiro para os Estados Unidos, queremos crer que isso também pode ser, em algum momento, a lista ser revisada e o Brasil ter aí uma tarifação, ou de isenção, ou de menor tarifação comparado com os nossos concorrentes. Não deixe de acompanhar as edições do Integração 5.0, toda sexta-feira, aqui mesmo no canal do Encontro Indústria Porto. Faça sua inscrição, ative todas as notificações e fique por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.